Amigos, que a paz esteja com todos, que nós vamos dar prosseguimento a essa série de estudos falando sobre a oração, né? O título é O Caminho da Oração, tá bom? Já quero pedir para você, melhor dizendo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, para que o Evangelho seja pregado, porque o meu objetivo, como eu sempre tenho falado, o meu objetivo é esse, tá certo? Então, eu conto com a tua ajuda, conto com a sua inscrição e conto com o seu like, tá bom? Deixa eu deixar algo para você, antes de eu transmitir a palavra de hoje. Você que é do Facebook, às vezes tem pessoas que eu não tenho no Facebook, porque eu tenho elas no WhatsApp, tá? O que eu quero que você entenda? O meu Facebook, ele é uma página evangelística, né? E o Facebook, ele tem uma limitação de pessoas que você pode adicionar. Então, quando chega ao limite, o Facebook, ele bloqueia. Então, o que eu estou fazendo? As pessoas que eu tenho no WhatsApp, eu estou deixando elas só no WhatsApp. Eu estou tirando elas do Facebook. Para quê? Para dar espaço para outras pessoas, tá bom? Por exemplo, o pessoal da igreja que eu faço parte, né? Eu tenho eles no meu WhatsApp, né? Tem no grupo, então não tem necessidade de eu ter eles no Facebook também. Então aí eu quero dar oportunidade para outras pessoas, adicionar outras pessoas, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você que às vezes faz parte da mesma igreja do que eu, às vezes você fala assim, nossa, mas por que o irmão não tem eu no Facebook dele? É porque eu tenho você no meu WhatsApp, por isso que eu não tenho você no meu Facebook, tá bom? Eu prefiro dar oportunidade para outras pessoas, já que eu tenho você no WhatsApp, então não é preciso eu ter no Facebook também, tá certo? Só para esclarecer isso, tá bom? No nome de Jesus. Eu jamais vou fazer acepção de pessoas, principalmente o pessoal da igreja que eu faço parte, né? Jamais eu vou tirar um e colocar o outro, né? Então, se às vezes eu tirar você do Facebook, você que é da igreja que eu faço parte, é porque eu te tenho no WhatsApp, tá bom? Se porventura eu tirar você do Facebook, é porque você já está no meu WhatsApp, ok? Esclarecido? Talvez se você esteja com esse pensamento, tá bom? Né? Se perguntando por que você não está no meu Face, é porque eu tenho você no WhatsApp, tá certo? Mas vamos lá então ao recado de Deus, o caminho da oração. Hoje eu vou falar sobre algo que muitas pessoas às vezes têm dúvidas, né? Qual é a oração que Deus ele atende? Será que Deus ele atende qualquer pedido? Será que Deus ele atende qualquer coisa que a gente pede a Ele? É isso que nós vamos aprender hoje. Deus ele só vai atender algo que você pede quando aquilo está de acordo com a sua palavra. Por exemplo, Deus nunca vai dar para você algo que vai ferir a palavra dele. Às vezes muitas pessoas acham que Deus vai fazer tudo o que ela pede, né?
que Deus vai ceder os, vamos assim dizer no português claro, que Deus vai ceder os caprichos dela, né? Não é assim que funciona. Se aquilo que você está pedindo na sua oração não está de acordo com a palavra, pode ter certeza que Deus não vai lhe atender. Ele pode até ouvir você, mas Ele não vai te atender, porque Deus nunca vai dar algo que vai contra o que Ele fala, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que no momento de raiva, né, contra outra pessoa, ela chega até a fazer aquela oração de macumbeiro, né? Oh Deus, pese a mão na cabeça dessa pessoa, essa pessoa que me fez mal, essa pessoa que me prejudicou, pese a mão nela. Você acha que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Vai atender? Claro que não. Uma certa feita, os discípulos de Jesus, eles quis fazer essa oração. Jesus foi para a cidade de Samaria e ali os samaritanos não quiseram recebê-lo, né? E alguns discípulos de Jesus ficaram indignados. Falou: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que o fogo desça sobre eles? Fazendo a mesma oração que o Elias fez, né? Que o fogo desça sobre eles. E Jesus ficou indignado com os discípulos. Falou: vocês não sabem de que espírito sois? Ou seja, será que vocês não aprenderam nada ainda do que eu ensinei? Né? Será que vocês não sabem que o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar? Né? Então, às vezes, a gente quer fazer essa mesma oração, principalmente quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava, né? Ou às vezes a gente não é aplaudido por todos, nem todos estão de acordo com aquilo que a gente quer. Aí a gente acaba querendo fazer esse tipo de oração. Não, Deus, eu não aceito o que a fulana falou para mim, eu não aceito o que o fulano de tal falou para mim, não. Que o Senhor faça justiça, que o Senhor pese a mão, né? A gente acaba querendo fazer esse tipo de oração. É claro, né, meu amigo e minha amiga, se você é uma pessoa que procura fazer o que é certo e você está sendo injustiçado, é claro que Deus vai fazer justiça. Só que nunca o nosso desejo pode ser o mal para os outros. E às vezes a gente acaba fazendo até oração de macumbeiro. Como existe crente macumbeiro, né? Que ela ora para que Deus faça o mal para outras pessoas. Não, meu Deus, minha vizinha está me perseguindo, que o Senhor venha pesar a mão sobre ela, que o Senhor venha colocá-la em cima de uma cama. Acredite você, mas tem crentes que fazem esse tipo de oração. Uma certa feita eu atendi uma senhora, e essa senhora me contando que do lado da casa dela tinha um bar, né? E ela estava sendo, vamos assim dizer, incomodada pelo barulho, né, do bar. As pessoas estavam incomodando ela. Aí ela falando para mim que ela orou, né, e quando ela acabou de orar, o dono do bar ficou doente. Olha só, você acha que foi Deus que ouviu essa oração? Ah, ministro, mas aconteceu. Sim, porque o diabo ouviu. O diabo ouviu e fez aquilo acontecer, né? Eu já ouvi muitos pregadores fazendo esse tipo de oração de macumbeiro, porque às vezes um membro não quer ir na igreja dele, aí ele ora: Deus, pesa a mão sobre esse membro, pesa a mão sobre essa membra, né?
Às vezes o membro não quer fazer o que o pregador quer, aí o pregador começa a agir que nem o pai de santo age. Com todo o respeito, você que me assiste, que é pai de santo, mas a verdade aqui tem que ser dita. E você sabe disso. Você sabe que você que é pai de santo e me assiste, você sabe que é assim que acontece, né? Os demônios, eles ameaçam. Se a pessoa não faz o que eles querem, né, eles ameaçam. E às vezes tem muito pastor, tem muito pregador que quer agir que nem um pai de santo, né? Que nem um macumbeiro. Às vezes o obreiro não quer fazer o que ele quer, né? Às vezes o obreiro não está querendo fazer do jeito que o pregador quer. Aí o pregador vai orar: Deus, quebra as pernas desse obreiro, permita que alguma coisa aconteça para esse obreiro aprender a lição, né? Permita que o diabo envergonhe esse obreiro, permita que o diabo envergonhe esse membro. Você acha que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Claro que não. Pode acontecer isso que o pregador está falando? Sim, mas não é Deus que vai fazer, é Satanás que está ouvindo, né? A pessoa fala assim: eu orei e a fulana de tal ficou em cima de uma cama. Não, porque eu orei, fulano de tal morreu, fulano de tal que estava me perseguindo morreu. Eu já ouvi pessoas falando isso também, né? Não, porque eu orei, a vizinha que estava me perseguindo, ela mudou de casa. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Em vez da gente lutar contra o verdadeiro inimigo que é o diabo, né? Às vezes a gente quer lutar contra pessoas e acaba fazendo esse tipo de oração de macumbeiro, né? Deus nunca vai responder esse tipo de oração. Deus não vai se agradar desse tipo de oração, porque o próprio Jesus falou que o Filho do Homem veio para salvar. Então, como que Deus vai contra aquilo que Ele mesmo disse, né? Não tem jeito, não tem como. Por exemplo, a mãe, o filho dela foi preso, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o filho, né? Às vezes a mãe nos procura pedindo oração, aí ela fala assim: meu filho foi preso, mas meu filho, ele cometeu um crime e foi preso, ministro. Ora por mim, ora em favor do meu filho para que o meu filho seja solto. Você acha que Deus vai fazer isso? Não, porque se o filho cometeu o crime, ele vai ter que pagar pelo crime. Deus é justo. A oração que a gente faz, que a gente pode fazer, é que Deus venha salvar o filho, venha fazer com que o filho dessa mãe chegue ao arrependimento, né? E Deus pode permitir que a pena dele seja reduzida. Por exemplo, se ele pegou 10 anos de cadeia, Deus pode reduzir para 5, por ele se arrepender, por ele se redimir. Agora ele vai cumprir o que ele fez de errado, ele vai ter que pagar. É que nem o Davi, né? O Davi, quando ele adulterou com Batseba, Deus perdoou o Davi pelo seu pecado. Só que o Davi teve que pagar pelo que ele fez. A Bíblia diz que a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Foi tragédias em cima de tragédias por causa do seu adultério. Então, tem orações que Deus não vai atender, né? Eu posso citar o Davi, né, também, porque a Batseba, ela engravidou desse adultério. E Deus havia falado através do profeta Samuel que a criança não iria viver, né? Aí o Davi, ele foi orar, mesmo Deus falando que a criança não iria viver, o Davi foi orar e jejuar para que a criança vivesse. Deus nunca iria atender, porque Deus já tinha dado a palavra que a criança não iria viver. Então, a gente tem que entender
que Deus não vai ceder os nossos caprichos. Deus vai suprir as nossas necessidades. E a resposta de Deus para nós vai vir segundo a palavra dele. Por exemplo, você que está buscando a resposta de uma casa própria, pensa comigo, você acha que Deus vai te responder? Vai, porque é da vontade dele que você tenha sua casa própria. Você que está orando, você que é mulher, você não pode ter filhos, Você está orando para engravidar. Você acha que Deus vai responder essa oração? Vai, porque é da vontade de Deus. Agora, você que é mulher e você está desejando um homem que é casado. Acredite você, meu amigo e minha amiga, mas tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que têm essa cara de pau de pedir para a gente orar. Olha, ora por mim para que o marido da fulana de tal largue dela e fique comigo. Você acha que Deus vai ouvir? Você acha que Deus vai atender? Não, porque eu estou esperando Deus responder minha oração. O fulano de tal vai largar da mulher dele e vai ficar comigo. A fulana de tal vai largar do marido dela e vai ficar comigo. Deus nunca vai responder esse tipo de oração, porque isso não está de acordo com a vontade dele. Não, porque eu estou buscando o carro, eu quero o carro que o meu vizinho tem. E às vezes o carro do vizinho não está à venda. Não, mas eu quero aquele carro. Deus vai incomodar meu vizinho para que ele venda o carro. Deus nunca vai responder essa oração, meu amigo e minha amiga. Isso é oração de macumbeiro, oração de invejoso, de pessoas que estão cobiçando as coisas dos outros. Não, Deus não vai responder. Você pode fazer essa oração: Deus, eu gostei do carro do meu vizinho, então eu quero um carro que tenha a mesma marca do meu vizinho, do carro do meu vizinho. Aí sim, Deus pode te preparar alguém que vai ter um carro da mesma marca, ou uma garagem que tem um carro da mesma marca, uma concessionária. Aí sim, é diferente. Deus, eu quero a casa que o meu vizinho tem. Incomoda ele para que ele se mude da casa e venha vender para mim, e venha alugar para mim. Não, Deus não vai responder, porque isso vai de encontro com a palavra dele. Isso vai contra a palavra dele. Por exemplo, você está sendo perseguido por alguém no seu trabalho. Deus, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Que essa fulana de tal venha pagar pelo que está fazendo. Nem que se for para ela ser mandada embora do serviço. E às vezes a fulana de tal é mãe de família. Às vezes o fulano de tal é pai de família. Você acha que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Não vai. Claro que não. Ai, Deus, está chovendo demais, não tem como eu ir trabalhar, está muita chuva, para essa chuva para mim trabalhar. Deus vai ouvir esse tipo de oração? Negativo. Negativo. Porque se é Ele que está permitindo a chuva, por que Ele vai ouvir essa oração? Deus já deu inteligência para o homem inventar o quê? O guarda-chuva, né? Então, meu amigo e minha amiga, a gente tem que saber, se aquilo que a gente está pedindo está de acordo com a palavra de Deus. Porque se não tiver, a sua oração está sendo em vão. Tá? Olha o que a Bíblia diz, vou deixar 2 versículos, lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 36, é continuação da parte 2, que a gente fez, que eu falei. Quem quer você, na segunda parte
desse estudo, na parte 2 eu falei, né? Que a gente tem que saber a nossa posição diante de Deus. A gente não pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira e tratar Deus de qualquer forma. Nós somos servos e Ele é o Senhor. É o estudo antes desse, né, que eu li sobre o profeta Elias, que ele falou, eu sou teu servo. Né? Mas nesse estudo, o número 3, também em 1 Reis 18:36, tem algo que o profeta Elias fez também, que ele citou em sua oração, que vai de acordo com essa parte 3 desse estudo. Olha só, 1 Reis 18:36 diz assim, ó, e aconteceu que, no horário do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se e disse, ó Senhor Deus de Isaque, de Abraão e de Israel, manifesta-te hoje que o Senhor é Deus sobre Israel e que eu sou o teu servo. Foi o que a gente viu na outra lição. Mas olha só, continuando, ó. E que fiz todas essas coisas conforme a sua palavra. Então, o profeta Elias, quando ele desafiou os profetas de Baal, ele fez aquilo por direção de Deus, né? Ele não fez aquilo para se mostrar, ele não fez aquilo para ceder à provocação do Acabe. Porque tem gente que é assim, né? Às vezes ela está sendo perseguida, alguém está provocando ela vai orar a Deus, né? Oh Deus, faz isso acontecer, só para o fulano saber que eu sou teu servo. Pese a mão sobre a cabeça dele, cala a boca desse fulano. Deus não vai ouvir esse tipo de oração. A não ser que Deus te mande fazer isso. Mas eu creio que Deus não vai mandar não. Porque isso não vai de acordo com a palavra dele. Sendo que o nosso inimigo é quem? É o diabo. Se você está sendo perseguido, você não tem que orar contra a pessoa que está te perseguindo. Você tem que orar contra o demônio que está usando dessa pessoa que está te perseguindo. Entenda isso. Então, o profeta Elias, ele fez isso por direção de Deus. E qual que era a intenção aqui? É mostrar para o povo de Israel quem era o verdadeiro Deus. Então foi por isso que Deus, ele permitiu que o profeta Elias fizesse essa oração e o fogo descesse sobre o holocausto. Então Elias, ele fez isso por direção de Deus. Não foi um capricho do Elias. Ah, Deus, eu estou sendo perseguido, então que o Senhor venha mandar fogo na cabeça desse povo, esse Acabe, cala a boca desse Acabe que está me perseguindo. Não. O profeta Elias fez isso por direção de Deus, tá bom? E o outro versículo que eu quero deixar é lá em 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 14. Se você quiser anotar aí, o primeiro foi 1 Reis 18:36 e o segundo versículo é 1 João 5:14. Diz assim, ó, não é o evangelho, tá? É a primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Diz assim, ó, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, olha aí, ele nos conceda. Ou seja, ele nos ouça. Nesse ouça aqui, no caso, nos responda, tá? Ele nos conceda, nos ouça, depende da tradução. Mas olha aí, que se a gente pede alguma coisa, tem que ser segundo a vontade de Deus.
não é para ceder um capricho nosso, né? Não é para ceder uma birra nossa, né? Não, mas tem que ser segundo a palavra de Deus. Se aquilo que você está pedindo não fere a palavra de Deus, aleluia, continue pedindo, porque a resposta vai vir, tá bom? Mas se aquilo que você está pedindo está ferindo a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, pare de orar, porque não vai ter resposta, não vai ter resposta, tá certo? Então, fique com essa palavra e que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir.